Vamos então para o terceiro episódio da série sobre o reino de Deus na Terra. E hoje nós vamos responder essa pergunta, né? Quem poderá fazer parte desse reino? Nós já vimos em estudos anteriores que o reino de Deus não tem nada a ver com os reinos humanos, terrenos. Jesus afirmou categoricamente que o reino dele não é desse mundo. O reino de Deus foi concebido nos céus e será estabelecido na terra restaurada. Mas a pergunta aqui então é: quem poderá fazer parte desse reino único e eterno? A resposta pode ser encontrada em diversos textos da Bíblia. E nós vamos começar aqui pelo Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 3, nos versos de 3 a 6, que diz assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O contexto aqui é quando um dos mestres da lei em Israel, nos tempos de Jesus, foi procurá-lo, uma certa noite para saber mais sobre os ensinamentos que Jesus proferia. O nome desse mestre da lei era Nicodemos. E pelo que conhecemos das atitudes desse homem, citado diversas vezes nos evangelhos, é que ele era uma autoridade religiosa, de bom caráter, sincero na sua fé e nas suas atitudes. Atento, então, aos sermões de Jesus e aos milagres que ele realizava, Nicodemos concluíra que Jesus realmente vinha da parte do Deus vivo. Porém, ainda pairavam dúvidas em sua mente, e Jesus conseguia discernir isso. Portanto, Jesus logo fez essa afirmação sobre quem está apto a ver o reino de Deus. É necessário renascer. Nicodemos fez uma pergunta bem primária, para um mestre das Escrituras Sagradas. Ele disse: como que é possível renascer? Claro que não pode ser voltando ao ventre da mãe. Como seria então? Nicodemos estava curioso para saber como poderia acontecer algo tão surpreendente. Uma pessoa já adulta e até já idosa nascer de novo? Como assim? Ele estava confuso porque ele estava raciocinando com a mente limitada, às coisas terrenas e não às coisas celestiais, provenientes da ação do Deus Todo-Poderoso. Jesus não estava falando de um renascimento biológico, e sim espiritual. Uma pessoa nasce e, à medida que os anos passam, ela cresce em estatura e em conhecimento do bem e do mal. O pecado passa a ter domínio sobre essa pessoa, atuando nos pensamentos, nos sentimentos e nas ações. O destino de todas as pessoas que nascem é a morte eterna. Por isso, cada pessoa precisa de um recomeço, não biológico, mas mental. Ela precisa discernir o que é bem e o que é mal, ou seja, ela precisa, de fazer a escolha certa. E isso só é possível com a renovação da mente, ou seja, o renascimento em Cristo. Nascer da água e do Espírito, como Jesus falou. A água representa a palavra, que nos traz o conhecimento de Deus. A palavra da verdade, registrada nas Escrituras Sagradas contidas na Bíblia. No Antigo Testamento, que aborda o princípio do mundo, a queda do homem e o domínio do pecado, as promessas de redenção, a formação de um povo conhecido como povo de Deus, para fazer Deus conhecido perante os demais povos,
os altos e baixos desse povo, que não era perfeito, pois que era composto por seres humanos imperfeitos, que contudo era amado e guiado por Deus, alertado, corrigido e disciplinado pelos seus erros. A palavra também traz o Novo Testamento. A nova aliança de Deus, né, com os homens, realizada na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Verbo que se fez carne, Jesus, cuja história e ensinamentos nós encontramos registrados no Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, e explicados também nas cartas apostólicas. Nós encontramos ainda o Apocalipse, que trata da revelação de Jesus Cristo sobre acontecimentos futuros relacionados ao domínio do pecado e do maligno sobre aqueles que permanecerem separados de Deus, e também relacionados à vitória de Jesus Cristo sobre o maligno e o resgate de todos aqueles que se reconciliaram com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porém, somente assim o conhecimento da palavra não é suficiente. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito é quem renova a nossa mente, a nossa forma de pensar e, consequentemente, os nossos sentimentos. O Espírito Santo de Deus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para o Espírito de Deus atuar em nós, é preciso que nós demos lugar a Ele. Assim sendo, nos tornamos novas criaturas e tudo se faz novo. As coisas velhas passam, os valores mudam, muda a visão de mundo. Você passa a conhecer a verdade. O espírito de engano não mais tem domínio sobre você. Você passa a viver uma nova vida. É nisso que consiste o renascimento de que Jesus falava. Nicodemos conhecia as Escrituras, no Antigo Testamento na época, né? Mas faltava-lhe nascer do Espírito. Quem passa por esse renascimento torna-se apto a entrar no reino de Deus. Quando Jesus vier, na plenitude dos tempos, né? Quando ele vai então estabelecer o seu reino eterno. Quem não passa por esse novo nascimento acaba vivendo na prática do pecado, afastado de Deus, e age conforme está descrito nos textos que eu vou ler agora, né? Primeiramente, vamos ver aqui a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11, que diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E também na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos de 19 a 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está bem claro, então, né? Jesus disse a Nicodemos: quem nasce da carne é carne. Isso significa que quem nasce somente da carne está sujeito a cometer pecados, iniquidades, desobediência a Deus. Vive de forma vulnerável espiritualmente e à mercê de forças malignas que enganam as pessoas e as fazem trocar o bem pelo mal. Mas Jesus também disse: quem nasce do Espírito é Espírito. Não mais praticam as obras da carne, mas é capaz de viver o fruto do Espírito. Conforme está descrito na mesma carta de Paulo aos Gálatas, e no mesmo capítulo 5, nos versos de 22 a 25, que diz:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Então está aí a resposta. Quem vive desta forma, no Espírito, frutificando em Cristo, é quem poderá realmente entrar no reino de Deus. E para ter essa capacidade, só nascendo de novo da água e do Espírito. Então, que assim seja na sua vida, né? Entregue-se a Jesus Cristo e Ele o fará renascer, fará de você uma nova criatura, não mais vivendo no domínio do pecado e das obras da carne, mas passando a viver de forma a produzir o fruto do Espírito. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos, logo em breve, vamos para o 4º episódio, né, da nossa série. Então, até lá. Deus abençoe.